tudo bem com vocês? Como vocês passaram da aula passada? Opa, né? E assim, eu espero que vocês estejam acessando a plataforma, que vocês estejam fazendo as atividades, procurando os professores de vocês para tirar as dúvidas dos conteúdos, tá? Fazendo com bastante carinho, com bastante atenção todas as atividades. A nossa aula de hoje é uma continuação da aula passada, que foi sobre a visão. Então, hoje nós vamos estudar a respeito das doenças da visão. Na aula passada, nós vimos o quê? Como é processada a visão e quais são os componentes do nosso olho e qual a função de cada um dentro do nosso olho. Hoje nós vamos ver o quê? As doenças que a falha ou a falta de alguma desses componentes causa na nossa visão, ou a deficiência, ou alguma coisa assim. Eu sou a professora Rosângela, sou professora da Escola de Tempo Integral Euridice Ferreira de Mello e eu sou a professora de ciências de vocês. Vamos lá para a nossa aula? Então, quando a gente pensa em doenças da visão, o que vem na cabecinha da gente? A pessoa não enxerga direito, a pessoa usa óculos, a pessoa tem um problema no olho e tudo mais. Então, assim, as doenças mais corriqueiras, mais tranquilas para a nossa visão e as mais comuns são doenças o quê? De visão, por exemplo, miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, a presbiopia e o estrabismo. Nós vamos entender cada uma delas. Eu vou explicar cada uma delas para vocês e o que acontece quando o nosso olho é acometido de alguma dessas deficiências, de alguma dessas doenças. Tá? Nós vamos começar com a miopia. O que é a miopia? A miopia nada mais é que uma anomalia que consiste no quê? No alongamento do globo ocular. Ou seja, nesse caso, há um afastamento. Lembra da retina lá, que recebia a imagem e processava, tal, dentro com humor aquoso e tudo mais? Então, essa retina, ela tem um afastamento em relação ao cristalino. Por exemplo, digamos assim, o cristalino é a lente do nosso olho natural, né? Então, a retina, ela teria que estar bem aqui. Quem é míope, a retina está mais distante, tá? Então, essa distância causa uma má formação da imagem processada pelo nosso cérebro. Ou seja, se eu olho distante, uns 4 ou 5 metros de distância, eu não vou ver, eu não vou conseguir ler com uma nitidez completa. Eu vou ver aquela coisa meio embaçada, meio diferente. Então, a miopia é isso, quando a gente o que está longe, a gente não consegue enxergar com muita propriedade, né? Então, eu não consigo enxergar de longe. Então, às vezes, eu preciso do quê? De uma outra lente, né? De um óculos, para que esse óculos me ajude a corrigir essa distância da minha retina para o meu cristalino. E isso também, ela geralmente, lembra lá que a Prof falou a respeito na aula passada sobre as lentes? Lembra das lentes convergentes, das lentes divergentes e convexas, côncavas? Então, para a correção da miopia, o que nós temos? Nós vamos ter que usar o quê? Uma lente divergente. Lembra? A lente divergente, ela é uma lente mais espessa no meio e faz com que essa imagem, ela seja mais, tenha uma nitidez maior e o nosso cristalino, o nosso nervo óptico consegue receber essa imagem com mais propriedade para ele poder passar para o cérebro. Então, quem usa óculos e é míope, ele vai usar uma lente de forma divergente, tá? Aí, professora, mas eu não enxergo de perto, então como é que é o nome da minha doença? A pessoa que não enxerga de perto, ou seja, a miopia eu não vou enxergar de longe, né? A pessoa que não enxerga de perto, ela tem uma outra doencinha chamada de hipermetropia. O que é? Já é a diminuição do globo ocular, né? Então, o globo ocular, ele é um pouco menor e ele também não faz o quê? Ele não passa mensagem para a retina e a retina, por sua vez, ela não consegue definir a nitidez. Só que é o inverso. Eu não enxergo de perto. Então, assim,
eu tenho que colocar mais distante para eu poder enxergar aquilo com uma certa nitidez. Lembra assim, quando a gente, às vezes, o pai e a mãe pega alguma coisa e olha mais de longe assim, para poder ler? Porque ele sofre dessa doença, ele sofre da hipermetropia, ele não consegue enxergar de perto. O globo ocular dele é um pouco menor do que o normal e com isso a imagem não é processada com tanta nitidez, tá? Então ele precisa de uma lente convergente, uma lente mais grossa nas extremidades para que essa correção seja feita. Então, na miopia, eu usava o quê? Uma lente divergente. Na hipermetropia, eu uso o quê? Uma lente convergente, uma lente mais côncava no meio, tá? Ah, professora, mas eu sofro de astigmatismo. O que é o astigmatismo? O astigmatismo consiste no fato de que as superfícies que compõem o globo ocular apresentam diferentes raios de curvatura. Então, assim, não tem uma simetria na formação da imagem do globo ocular, né? Então, essa má formação, ela deixa o nervo óptico meio diferenciado. Por exemplo, eu não enxergo com tanta nitidez alguma coisa, eu não consigo focalizar. É como se fosse a lente, lembra lá da lente do cristalino e do humor aquoso, que ele tem que focalizar, dar aquela utilização para a lente ficar certinha para eu poder enxergar com nitidez? A pessoa que sofre de astigmatismo, a lente dela, vamos falar que ela é meio assim, né, meio deficiente. Então ela precisa de uma lente para quê? Para que essa correção seja feita e ela consiga focalizar. Então esse cristalino, o humor aquoso, ele vai focalizar e vai deixar aquela imagem nítida, tá? E essa correção, ela é feita por lentes cilíndricas, lembra lá? Côncava, convexa, que são capazes de compensar essa diferença. Ela vai ter uma parte mais grossinha no meio, uma parte mais fina nas extremidades, né? Imaginamos um óculos. Aqui no meio ela vai ser um pouquinho mais grossa, aqui na extremidade ela vai ser um pouco mais fina, ou vice-versa, dependendo da deficiência e do grau que essa pessoa precisa para poder ajustar a visão para ela, né? Então, na miopia, o que eu preciso? De uma lente divergente. No astigmatismo, eu preciso de uma lente cilíndrica, que ela vai o quê? Vai ajustar essa curvatura menor, essa diferença do meu globo ocular, para que ele consiga focar a imagem e eu ver a imagem com nitidez. Já existe também professora, mas eu sofro de presbiopia. A presbiopia, ela é uma doença muito parecida com a hipermetropia, porém, ela acontece com o envelhecimento da pessoa. Às vezes a gente brinca assim, as pessoas que passam dos 40 anos, elas começam a usar óculos. 90% da população, depois dos 40 anos, ela precisa usar óculos. Por quê? Essa presbiopia, ela vai ocorrer o quê? É um relaxamento do músculo da íris, tá? E esse relaxamento do músculo da íris, dessas lentes que vai aumentar e que vai diminuir, das lentes bifocais que a gente tem dentro do nosso olho, lembra lá as convergentes, divergentes, as côncavo-convexas? Então, elas vão sofrer uma diminuição no poder de focalização delas. E com isso, eu preciso de um óculos para que esse óculos, né, ele me ajude a enxergar melhor. Por isso que a gente fala assim, fulano, a minha mãe usa um óculos multifocal, ou então bifocal e tudo mais. Porque são vários componentes de lentes diferentes para poder trazer com que essa visão seja nítida novamente, ou de longe ou de perto, ou vice-versa, dependendo do grau de relaxamento desses músculos do nosso olho, tá? Então nós temos lá a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia até agora, não é? Olha o tanto de coisa que já está diferente. Ah, professora, mas a minha irmãzinha, ela nasceu já com estrabismo.
Ah, o olhinho dela é diferente, ela vira para o lado, o olhinho dela vira todinho para um lado só ou para o outro lado. O que é o estrabismo? Ele consiste num desvio do nervo óptico. O nervo óptico, ele tem um centro, né, para ele poder deixar a nossa íris, o nosso cristalino, a nossa pupila sempre ao centro para a gente poder fazer a volta, né, virar o olho para um lado para o outro e este olho fazer com que a imagem seja processada. Já a pessoa que sofre de estrabismo, o nervo óptico, ele tem um desvio, vamos supor que ele é maior de um lado do que do outro, então a pessoa quando vira o olhinho vem bem para a beiradinha aqui do cantinho do olho, ou o contrário, porque ele não tem uma quantidade de nervo suficiente para segurar, para deixar o olho no centro, tá? E a correção é feita através de lentes também. Quando a criança é bebê, ela usa um tampão no olho que é bom para forçar aquele nervo a fazer os movimentos corretos e ele, ao mesmo tempo, ele se curando sozinho, né? Ou em alguns casos também que são um pouco mais graves, existem as cirurgias e tal, mas na grande maioria das vezes é o uso de lentes prismáticas, né, que forçam com que esse nervo óptico ele consiga fazer essa correção, tá? E assim, professora, mas eu tenho aquele meu amigo que ele já nasceu com uma deficiência visual, ele já nasceu sem enxergar nada, então ele enxerga muito pouco, tal. Existem várias e várias possibilidades de cegueira, tanto completamente como uma porcentagem maior, né? Porque tem gente que fala assim, enxerga 10%, enxerga 5%. Por quê? Em algum local, em alguma determinada parte daqueles componentes lá, vai existir uma deficiência, vai existir alguma coisa que faz com que essa pessoa tenha esse tipo de deficiência visual. Mas ela é diferente? Não, ela só não vai enxergar como a gente, ela vai ter uma diferença de enxergar. Algumas não enxergam totalmente, precisam de auxílio de braille, né? Que é aquela que vai ler por braille, que é aquele cadernos que tem aquelas texturas diferentes e cada textura tem uma letra diferente, tal e qual. Essas pessoas elas precisam o quê? De auxílio para se movimentar, né? Hoje nós temos na rua, quando a gente vai andar e tudo mais, nós temos aquelas pistas, né? Aquelas gradezinhas que as pessoas têm que enxergar onde é e que são demarcadas, e elas aprendem essas demarcações. Tá? E alguns oftalmologistas e terapeutas e educadores trabalham nesse sentido, para que esse potencial seja estruturado e essas crianças tenham uma vida cotidiana normal, né? Ou a pessoa, ou o adulto e tudo mais. E o que significa também a perda da visão? A perda da visão ela pode ser adquirida de forma congênita, ou seja, a pessoa ela vai perdendo a capacidade da visão, as lentes elas vão perdendo a capacidade de discernir a imagem e processar essa imagem, tá? O indivíduo já nasce com esse tipo de doença, ele já nasce com essa predisposição à perda de visão. E ele, com o passar do tempo, ele vai guardando essas visões na memória dele e ele vai conseguindo identificar onde ele está, o local da casa e tudo mais. Então, assim, o que nós temos que levar em consideração? A nossa visão, o nosso olho, ele precisa de cuidados extremos o tempo todo. Tá? Nós precisamos ir no oftalmologista com regularidade, né, para ver se está tudo bem, se todas as nossas lentes, se todos os componentes dos nossos olhos estão funcionando direitinho. Né? Nós precisamos usar óculos com fatores UVA e UVB por causa dos raios solares que são intensos e também prejudicam também a quantidade de luminosidade muito grande do sol, ela também prejudica a nossa íris, porque a nossa íris ela tem aqui a capacidade de aumentar e diminuir a intensidade de luz para que o nosso humor aquoso e o nosso nervo óptico ele processe essa imagem. Se eu fico num ambiente muito claro muito tempo, a minha íris ela vai perdendo essa capacidade de abrir e de fechar. Lembra do músculo lá, da hipermetropia? Então, a presbiopia, ela vai perdendo e com isso eu vou causando danos também para a minha visão. Então, assim, quando a gente pensa em algumas outras doenças, a gente pode falar assim, mas a minha avó tem catarata.
Então a catarata também é uma doença que ela acomete as pessoas acima dos 40 anos, os idosos, que é o quê? É uma opacidade do cristalino, é como se fosse uma pelezinha que ela vai se criando no cristalino e ela vai deixando a pessoa com assim, como se nós estivéssemos olhando por um vidro, né? Nós não temos uma nitidez daquele local e conforme a idade, conforme o tempo, esse vidro vai ficando mais espesso e a nossa visão vai diminuindo, essa película vai ficando mais branca, até que a pessoa perde toda a sensibilidade de luz e ela não enxergue mais com toda a propriedade. O que se faz num caso desse? Se faz cirurgia para poder tirar esta película que está em cima da nossa íris, para que a pessoa volte a enxergar novamente. Então, na nossa aula, o que nós vimos hoje? Nós vimos alguns tipos de doenças, algumas coisas que são interessantes a gente saber para a gente entender até o que a gente sofre com relação a enxergar. A questão da miopia, da hipermetropia, a questão do estrabismo e tudo mais, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima aula. Façam as atividades, leiam os blocos com bastante atenção para vocês fazerem as atividades, procurem os professores de vocês em qualquer dúvida e a gente se vê na próxima aula. Um grande beijo e até lá!